Prepare-se, pois, o que você está prestes a descobrir não é apenas uma análise de mercado, mas o diagnóstico de uma hemorragia financeira silenciosa que está drenando bilhões do ecossistema cripto, enquanto a maioria dos investidores de varejo ainda espera por uma recuperação milagrosa. Estamos vivendo um momento histórico em fevereiro de 2026. Pela primeira vez, o Bitcoin não está apenas lutando contra gráficos. Ele está enfrentando a morte de seu ciclo de 4 anos como o conhecíamos. A realidade é brutal. A queda que vimos até agora, levando o ativo de sua máxima histórica acima de $126 mil, para a zona perigosa dos $60 mil, não foi o fundo. O que os dados on-chain e o comportamento das baleias institucionais revelam é um cenário de capitulação estrutural. O índice de medo e ganância atingiu o nível abismal de 9 pontos, uma marca que não víamos desde o colapso da FTX em 2022. Mas não se engane com o sangue nas ruas. Desta vez, as instituições não estão apenas comprando o mergulho, elas estão ditando o preço de liquidação. Se você possui Bitcoin ou qualquer altcoin hoje, você está operando em um campo minado onde os suportes psicológicos estão derretendo e a liquidez está sendo sugada para as stablecoins, cuja dominância, o USDT, retornou aos níveis alarmantes de 9%, sinalizando que o smart money já buscou abrigo e deixou o varejo segurando a conta. Se você quer proteger o seu capital e entender por que a estratégia de hold pode ser a sua sentença de ruína neste semestre, você precisa se inscrever agora neste canal e ativar as notificações. O que eu vou revelar nos próximos minutos são os dados crus que as grandes corretoras não querem que você processe com clareza, porque o lucro delas depende da sua liquidação. A primeira evidência de que o abismo é mais profundo do que parece reside na falha catastrófica dos modelos preditivos baseados no halving. Em 2026, a narrativa de que o Bitcoin sobe mecanicamente após a redução da recompensa foi triturada pela realidade macroeconômica. O sinal número 1 é a inversão de fluxo dos ETFs de spot. No início do ano, vimos uma saída líquida recorde de $545 milhões em um único dia. Isso não é apenas investidores realizando lucro, é o capital institucional, sinalizando que o custo de oportunidade de manter Bitcoin em um cenário de juros americanos persistentemente altos e sem sinais de flexibilização pelo Fed é insustentável. Quando os grandes fundos param de defender a linha dos $75 mil, o suporte técnico se torna uma ilusão. O Bitcoin perdeu sua característica de ouro digital para se comportar como um ativo de risco alavancado de alta sensibilidade. Além disso, as baleias iniciaram um movimento de transferência massiva. Apenas em uma transação recente, 5 mil bitcoins, cerca de $351 milhões, foram movidos para corretoras com uma única intenção: despejo. O volume de negociação nessas quedas é o que chamamos de volume de clímax, mas sem a absorção necessária. Cada tentativa de recuperação é um dead cat bounce, pulo do gato morto, uma armadilha desenhada para capturar liquidez de quem acha que agora é o fundo, antes de empurrar o preço para o próximo degrau de desespero. A gravidade da situação aumenta quando analisamos o segundo sinal, a divergência negativa no oscilador fantástico, AOI, e no RSI mensal. Tecnicamente, o Bitcoin está imprimindo barras vermelhas expansivas que mostram aceleração da tendência de queda, não exaustão. Isso significa que a força vendedora está ganhando massa conforme o preço cai, um fenômeno raro que aponta para um alvo técnico muito abaixo do suporte atual. Especialistas e modelos de IA de alta performance agora projetam que o Bitcoin pode testar a zona de preço realizado total, situada em $55 mil, ou até menos se a confiança não for restaurada. Mas o perigo real é o efeito cascata nas altcoins. O mercado de cartões de pagamento cripto registrou sua primeira queda em 12 meses, indicando que o uso real e a adoção estão retrocedendo diante da volatilidade. O investidor comum está sendo esmagado pelo que chamamos de liquidation cascade. Mais de 570 mil traders foram liquidados em uma única semana. Isso remove o oxigênio do mercado. Sem compradores alavancados para sustentar o rally, o preço desce pelo próprio peso da oferta. Estamos vendo instituições como a MicroStrategy reportarem perdas trimestrais bilionárias, e quando os pilares do ecossistema começam a balançar, o efeito dominó é inevitável. O terceiro e mais contundente sinal é o abandono do ciclo de 4 anos em favor do ciclo de liquidez global.
O Bitcoin não responde mais a eventos internos da blockchain. Ele é agora um escravo do gráfico de liquidez do Banco Central americano. Com o governo do Sesquiwa descartando qualquer intervenção ou estímulo no mercado cripto na faixa dos 70 mil, o ativo ficou órfão de um put institucional. O gap do CME, Chicago Mercantile Exchange, entre 77 mil dólares e 84 mil dólares, permanece aberto como uma cicatriz, mas o mercado está olhando para baixo, para os gaps não preenchidos em níveis muito inferiores. A capitulação final ocorrerá quando os long-term holders, detentores de longo prazo, que até agora mantiveram 13,8 milhões de Bitcoin, começarem a vender por pânico ou necessidade de margem. Já vimos o EOPRI, Spend Output Profit Ratio, cair abaixo de 1, o que significa que, pela primeira vez em anos, até os investidores antigos estão realizando prejuízo. Este é o cenário de reset de mercado. Não se trata de uma correção saudável, mas de uma reestruturação de preços que pode levar meses para consolidar. Se você não está preparado para ver o Bitcoin testar níveis que a maioria considera impossíveis, você não está jogando o jogo da sobrevivência, mas o da esperança. E a esperança é uma estratégia péssima no mercado financeiro. Para entender para onde o dinheiro grosso está se movendo agora, precisamos olhar para as paredes de compra que as instituições estão erguendo secretamente enquanto o varejo entra em pânico. A sofisticação dessa queda se revela quando analisamos o Coinbase Premium Gap. Pela primeira vez em meses, vimos esse indicador ficar negativo de forma persistente, o que significa que os investidores americanos, o motor institucional deste ciclo, estão vendendo mais agressivamente do que o resto do mundo. No entanto, o sinal mais sombrio vem do mercado de opções. A volatilidade implícita de curto prazo disparou para 85%, enquanto as expectativas de longo prazo permanecem baixas. Isso nos diz que as instituições estão pagando prêmios caríssimos para se protegerem de uma queda súbita e violenta nos próximos 15 dias. O volume de negociação de 90 bilhões de dólares em dias de queda não é sinal de força, mas de capitulação forçada. Enquanto você assiste ao gráfico, as máquinas de alta frequência, HFT, das grandes corretoras estão caçando a sua liquidez no nível de 68.160 dólares, que se tornou a resistência imediata e o ponto onde a maioria dos traders de varejo está sendo armadilhada em posições compradas antes do próximo mergulho. O mercado está sendo desenhado para exaurir a sua paciência e o seu caixa, forçando você a vender exatamente no momento em que as ordens de compra institucionais em 58 mil dólares forem finalmente preenchidas. Esta reestruturação de preços é o que chamamos de inverno de liquidez transversal. Não afeta apenas o Bitcoin, mas drena o oxigênio de todo o setor de tecnologia. Com o colapso das ações de IA e o temor de uma bolha no setor de software, o Bitcoin perdeu o seu papel de hedge para se tornar a garantia de última instância que as instituições vendem para cobrir prejuízos em outros mercados. O sinal definitivo de que o fundo ainda não chegou é a ausência de um pico de volume de pânico. Para um fundo real ser formado, precisamos ver um dia de volume recorde com uma recuperação em forma de V violenta. O que temos agora é um sangramento lento e agonizante. O Open Interest, contratos abertos, caiu de 19 bilhões de dólares para 16 bilhões, mostrando que o dinheiro está saindo do cassino, não apenas mudando de mãos. Se você está esperando por um sinal de alta, entenda que o mercado primeiro precisa de uma purificação total. A linha na areia está em 55 mil. Qualquer movimento acima disso, sem volume institucional, é apenas ruído projetado para criar uma falsa sensação de segurança. O perigo iminente é que, ao atingir esses níveis de suporte, a MicroStrategy e outras empresas de tesouraria cripto podem enfrentar chamadas de margem ou, no mínimo, uma pressão insuportável de seus acionistas. Em fevereiro de 2026, a narrativa mudou de "o quanto podemos ganhar" para "o quanto podemos salvar". O Bitcoin está em um processo de reprecificação macro, onde a escassez digital está perdendo a luta contra a liquidez física. Se você não entende a mecânica por trás das liquidações que ocorrem na zona dos 60 mil resellers, você será o combustível para a próxima subida, daqui a muitos meses. A pergunta que você deve se fazer não é se o Bitcoin vai voltar a subir, mas se o seu portfólio tem estrutura para sobreviver a um teste de estresse que pode levar o preço para níveis que a maioria dos analistas de YouTube jurou que nunca mais veríamos. O mercado não tem pena de quem se apaixona por ativos.
Ele premia quem respeita a soberania do fluxo de capital global. A verdadeira carnificina, no entanto, não está apenas no gráfico do Bitcoin, mas no que está acontecendo nos bastidores do mercado de altcoins, que estão sendo usadas como caixas eletrônicos pelas instituições para cobrir as margens de garantia do Bitcoin. Este é o terceiro e mais perigoso sinal: o derretimento da dominância das alts frente à liquidez de sobrevivência. Em fevereiro de 2026, estamos vendo projetos de camada 1 e protocolos de DeFi de elite perderem 40% de seu valor em questão de 72 horas, enquanto o Bitcoin cai apenas 5%. Isso acontece porque os grandes market makers pararam de prover liquidez para os pares de negociação secundários. Eles estão concentrando cada centavo de dólar em proteger suas posições principais no Bitcoin. Se você possui Ethereum, Solana ou as moedas de IA, que foram a febre de 2025, você está segurando ativos que o mercado institucional já classificou como lixo temporário. O fluxo de saída é implacável. O par ETH-BTC quebrou suportes que duravam 3 anos, sinalizando que nem mesmo a segunda maior criptomoeda do mundo é considerada um porto seguro neste momento de crise de crédito global. Essa exaustão de liquidez atinge o seu ápice quando observamos a atividade das stablecoins. O suprimento circulante de USDC está encolhendo, o que significa que o dinheiro institucional não está apenas esperando no banco para comprar cripto, ele está sendo resgatado para o sistema bancário tradicional. Esse é o sinal de um bank run digital silencioso. Enquanto o investidor de varejo foca no preço da tela, os dados de fluxo de rede revelam que as exchanges estão com os menores níveis de reservas em dólares dos últimos 18 meses. Sem dólares nas corretoras, não há força compradora para absorver os despejos das baleias. O cenário se torna ainda mais crítico com o aumento das taxas de financiamento, funding rates, para níveis negativos persistentes. Isso nos diz que os traders profissionais estão apostando agressivamente na queda, pagando para manter suas posições de venda abertas. Eles sabem que a capitulação final raramente acontece de forma civilizada. Ela ocorre em um estalo, um evento de flash crash, que limpa o livro de ofertas até zonas de preço que parecem absurdas no papel, mas que são a realidade cruel de um mercado sem compradores. A riqueza de conhecimento que você precisa absorver aqui é que o Bitcoin está passando por um processo de desalavancagem sistêmica. Durante o topo de 2025, bilhões de dólares em crédito barato foram injetados no mercado. Agora, com a economia global apertando o cerco, esse crédito está sendo chamado de volta. Cada vez que o Bitcoin tenta subir e falha em romper a média de 50 dias, ele confirma que não há dinheiro novo entrando. O que vemos são apenas robôs de arbitragem negociando entre si. O sinal de que a queda vai continuar muito mais é a ausência de pânico nas redes sociais. Sim, você leu certo. O fundo real de um mercado de baixa só é atingido quando o entusiasmo morre por completo e é substituído pela apatia. Enquanto houver pessoas tentando adivinhar o fundo, o mercado continuará caindo para provar que elas estão erradas. A estrutura técnica atual aponta para um alvo de Fibonacci de 1618 de toda a extensão da queda, o que projeta o Bitcoin em uma zona de dor extrema, perto dos 48 mil dólares. Este seria o ponto de reteste de toda a base de acumulação de 2024, um movimento de retorno à média que destruiria o psicológico de 90% dos investidores atuais. Para não ser a próxima vítima, você precisa entender que a proteção de capital hoje vale mais do que a busca por lucro amanhã. As instituições estão jogando um jogo de longo prazo, onde o objetivo é adquirir o máximo de Bitcoin possível pelo menor custo, e elas têm todo o tempo do mundo para esperar você desistir. O monitor de Ajodel Waves mostra que as moedas que não se moviam há mais de 2 anos começaram a ir para as exchanges. Quando os hodlers de longo prazo perdem a fé, o fundo está próximo, mas ainda não chegamos lá. O volume de negociação nas quedas precisa dobrar para indicar que a exaustão vendedora aconteceu. Até que isso ocorra, cada alta deve ser vista com extrema suspeita. O mercado é um mecanismo que transfere riqueza dos impacientes para os pacientes. E em 2026, a paciência será medida em meses de lateralização dolorosa e quedas súbitas que testarão a sua convicção mais profunda. A estratégia agora é observar o comportamento do Bitcoin em relação ao DXY, índice do dólar. Sempre que o dólar se fortalece globalmente, o Bitcoin sangra. E com as tensões geopolíticas e a inflação estrutural forçando os bancos centrais a manterem as taxas altas,
O custo do dinheiro é o maior inimigo do investidor de risco. O Bitcoin não é mais um ativo isolado. Ele é a ponta da lança da liquidez global. Se a liquidez mundial está secando, o Bitcoin é o primeiro a sentir o frio. Esteja preparado para o cenário onde o preço não apenas cai, mas fica estagnado em níveis baixos por muito tempo, drenando a esperança de quem esperava um retorno rápido ao topo. A sobrevivência neste mercado depende de aceitar a realidade dos dados sobre a ilusão das narrativas. O gráfico não mente, e hoje ele está gritando uma única palavra: cautela. Estamos agora diante da fase mais sombria e, paradoxalmente, a mais lucrativa para quem souber agir com a precisão de um cirurgião. Se você entender que o preço é uma ilusão e a liquidez é a única verdade, você deixará de ser a caça para se tornar o caçador. O próximo bloco de queda pode ser o evento que definirá a sua vida financeira pelos próximos 10 anos. A pergunta não é se você tem coragem para comprar o fundo, mas se você tem a disciplina para não comprar o topo do pulo do gato morto, que está sendo armado agora mesmo para capturar os últimos otimistas antes do mergulho final para os 48 mil dólares. O jogo mudou, as regras foram reescritas pelas instituições e quem não se adaptar será simplesmente liquidado pela história. O abismo está à frente e os sinais são claros para quem tem olhos para ver. Se você quer saber exatamente como configurar suas ordens de proteção ou quais indicadores eu uso para identificar o exato segundo em que o Smart Money vira a mão para a compra, este é o momento de revisar cada passo da sua estratégia. Você está pronto para ver os dados finais que mostram onde o suporte de ferro será forjado? Ou prefere entender como o colapso da mineração de Bitcoin em 2026 pode ser o catalisador final para a última grande queda do ano? O golpe de misericórdia deste ciclo não virá de um gráfico de preços, mas de uma crise existencial no coração da rede, a capitulação dos mineradores de 2026. Para entender por que o fundo real está mais longe do que o esperado, você precisa compreender a matemática da sobrevivência de quem mantém o sistema vivo. Com o Bitcoin orbitando a zona de 55 mil dólares a 100 mil dólares, o custo de mineração, hash price, atingiu níveis de insustentabilidade técnica. O que estamos presenciando agora é o Death Spiral, espiral da morte, em câmera lenta. Mineradoras de capital aberto estão sendo forçadas a despejar suas reservas acumuladas por anos para pagar dívidas de energia e manter as operações. Quando as empresas que garantem a segurança da rede começam a vender seu estoque sagrado, o mercado perde o seu último pilar de suporte fundamental. Este é o sinal definitivo que precede os fundos geracionais, o momento em que até os produtores do ativo admitem a derrota temporária. A densidade de informação que você deve processar agora é o conceito de liquidez de exaustão. Imagine uma mola sendo comprimida ao extremo. O mercado está buscando o ponto de ruptura onde não restará mais ninguém para vender. Historicamente, isso acontece em um evento de capitulação de volume, onde vemos um candle de queda de 15% a 20% em um único dia, varrendo bilhões em ordens de compra e deixando o RSI, índice de força relativa, diário abaixo de 15 pontos, algo extremamente raro. É nesse cenário de caos absoluto onde as notícias serão de que o Bitcoin morreu, ou que a regulação vai acabar com o mercado, que o Smart Money finalmente ativa suas ordens em 48 mil dólares. Este valor não é aleatório. Ele representa o topo do ciclo de 2017, ajustado pela inflação monetária e a base de custo institucional de 2024. É o preço onde o valor intrínseco e a escassez se tornam impossíveis de ignorar, mesmo para os mais pessimistas. A transição da dor para a oportunidade exige que você observe a divergência bullish no on-chain volume. Enquanto o preço faz novas mínimas, o volume de moedas saindo das corretoras para carteiras frias começará a subir silenciosamente. Esse é o rastro do gigante. As baleias não compram no rally, elas compram no abismo, enquanto você está paralisado pelo medo. O segredo para não ser uma vítima é parar de olhar para o gráfico de 15 minutos e começar a olhar para o gráfico semanal com uma lente de ciclos de liquidez. Em 2026, a recuperação não será um V perfeito, mas uma acumulação em U, que pode durar de 3 a 6 meses.
Esse período é desenhado especificamente para fazer você desistir e vender sua posição por tédio ou desespero, pouco antes da verdadeira alta que levará o Bitcoin a buscar novas máximas históricas acima de $150 mil em 2027. O padrão que separa os milionários dos liquidados é a gestão de exposição psicológica. O erro que 99% dos investidores cometem é usar todo o seu caixa na primeira queda, ficando sem balas no pente para o verdadeiro fundo. Se você aceitar que o Bitcoin pode cair mais 20% antes de subir 300%, você ganha o jogo. A estrutura de mercado em 2026 é um teste de estresse para a sua tese de investimento. Se você acredita na tecnologia, o preço atual é um ruído. Se você está aqui pelo dinheiro rápido, você já perdeu. As instituições estão usando ferramentas de IA para mapear o seu comportamento emocional e liquidar sua posição exatamente onde você colocou o seu stop de pânico. Bon Tate Lonher. Para vencer, você precisa agir de forma contraintuitiva, ter medo quando todos estão eufóricos e ser agressivo quando o silêncio do mercado for ensurdecedor. Este é o momento de decidir de qual lado da história você quer estar. O Bitcoin vai cair mais? Os dados dizem que sim. Mas essa queda é o maior presente que o mercado financeiro pode te dar nesta década. Não seja o investidor que compra o topo por ganância e vende o fundo por medo. Seja aquele que entende que a riqueza não é gerada no clique da compra, mas na paciência da espera. O fundo de $48 mil pode ser a sua última chance de adquirir uma fração significativa da maior rede monetária do mundo antes que o capital soberano dos bancos centrais entre definitivamente no jogo. O abismo está à sua frente, mas para quem está preparado, ele é apenas o degrau para o próximo nível de liberdade financeira. Prepare seu caixa, controle suas emoções e observe os sinais que eu te entreguei hoje. O mercado vai tentar te quebrar, mas agora você tem um mapa para sobreviver e prosperar.